começamos mais um episódio de Nos 90. Hoje o nosso papo ali começa na década de 90. Para você que passou muito perrengue, né, Peru? Ô, Biru, qual Jamais. perrengue ali dos anos 90 ali que Nenhum. você passou? Nenhum, Só nenhum, não. nenhum. Branco, hétero, cis, rico, classe média alta. É. Zero. Perrengue. Pô, não tinha que correr atrás de um orelhão ali pra ligar pra alguém. Riverlândia, Goiás, menino. Você acha que tinha orelhão? Não tinha Você orelhão acha, no fácil. máximo? Quem tinha Não orelhão tinha, era não o tinha. filho do seu Francisco, que ligava lá, pedindo a Ah, música É o Amor. Eu só ouvia na Rádio Ouro Branco você FM tinha que disputar, você tinha que disputar com ele, o com o seu orelhão. Francisco. Era isso aí. Mas quem não conhece o orelhão, porque ela também é jovem. Ela que já falou com a gente, ou falou, não sei, gente, segue a Bill aí que a gente vai achar ela. Muito obrigado novamente, ou talvez é o primeiro episódio, Flávia Guerra, do Plano Geral e do Colunista na UOL. Muito obrigado, Flávia. E Boa, novamente. Obrigada, Flávia! gente. Maravilhosa. Adoro. Adoro que pode ser. Eu começo, por exemplo, o plano geral sempre com bom dia, boa tarde, boa noite. Aí você escolhe, entendeu? Se Exato. foi, Aí a já gente foi, sabe se você tá aqui, se você já foi lá, sabe? é um multiverso, gente. É tudo ao mesmo tempo agora, sempre, né? Que é o filme aí. Essa é a grande facilidade do podcast, né? Você poder escutar a qualquer hora, não precisar do horário, né? Isso que é bom. Mas na década de 90 não era assim, né? A gente era pautado muito pelos horários, né? Os horários da TV, ou que hora que vai passar. Ah, eu vou sair depois da novela. Ah, eu vou sair antes da novela. Nossa, meu tempo tá escasso, tem que Muito. chegar em casa e tal. E como que foi ali para você na década de 90, Flávia? Como que foi ali o início da década de 90? Onde você estava? O que você estava fazendo? Olha, eu não era nascida, né? Mas. Mentira. A década de 90, para mim, tem vários estratos, né? No pessoal, foi a década em que eu saí da infância e entrei na adolescência. Então, é sempre uma década conturbada, né? Muitas coisas acontecendo e tal. Então, né, todo jovem, que bom, né? Pelo menos no meu tempo, descobri o rock, né? Descobri a música, né? Eu acho muito triste uma juventude sem rock, gente, sério. Pode gostar aí de tudo que você quiser, mas uma juventude tem que passar pelo rock, né? É essencial. Então, foi muito legal nesse sentido. No lado ser brasileira, porque a gente está falando muito disso, né? Ser brasileiro, eu lembro que foi uma década muito difícil, porque eu lembro assim a todas as famílias viviam esse momento de alta inflação e baixa inflação e volta inflação e guerra do Golfo e não sei o quê e a economia e a crise da gasolina e aí é o plano Collor e entra o Collor e sai o Collor, né? Muito conturbado. Os Isso caras mais pintadas, né? Que tinha caras também foi. pintadas, para tirar o. E eu lembro que eu sempre falo isso, é um bordão meu pessoal, assim, quando alguém fala, porque você é muito medrosa economicamente, você isso, eu falo, gente, eu formei caráter nos anos 90, numa época que não tinha comida no supermercado, dependendo da inflação, um negócio de overnight, e do dia para a noite as pessoas, era tudo muito instável. Assim, eu só voltei a sentir essa ansiedade agora, nesses últimos anos de Brasil. Assim, essa ansiedade de, né? Porque depois a gente entrou numa calmaria aí no final dos anos 90, né? FHC e todo o processo histórico. Mas eu lembro que eram anos muito conturbados, né? Então os filmes eu acho que passam isso também, né? Não só os brasileiros, também tem os brasileiros que não existiram, porque o Collor fechou a Embrafilme e acabou, Foi. né? O nosso Exatamente. audiovisual ali de cinema, depois foi voltando. Terra Estrangeira, que é um grande filme dessa década, traz isso, toda essa sensação, né? Que eu acho um filme maravilhoso, com o Nando Alves Pinto e a querida Fernanda Torres, e é dirigido pelo Walter Salles, né? Um grande cineasta, que também dirigiu outro grande filme, que é o Central do Brasil. Então, assim, para mim foram isso, assim, eu lembro, sim, gente, eu ficava na fila do orelhão, eu não tinha, ao contrário de muitos amigos meus que já tinham telefone em casa, eu não tinha telefone em casa, então foi a década da vizinha chamar no portão para dizer, olha, a sua avó lá de Caraguatatuba está ligando, ela disse que vai ligar daqui 10 minutos, vai lá, e a minha mãe ir lá para a casa da vizinha que tinha telefone, isso era até engraçado, que tinha uma vida de bairro, né, da Vila do Chaves, que eu achava muito divertida, eu achava divertida, é uma pena, hoje em dia não tem mais isso, todo mundo com seu celular na mão, né? Exato. E foi uma década que a gente sonhava com um Walkman, né? Nossa, era Hoje a gente muito. jovem não sabe dar valor para o que é isso. Na verdade, E um o tanto que era Walkman difícil da... ter música. Porque a gente queria o Walkman pra poder levar. Mas era uma fita cassete, era muita dificuldade. Às Não, vezes, gente,
A gente Ô, comeu Flá- pão que diabo amassou. Não, é verdade. Quem viveu essa época valoriza muita coisa hoje em dia. Muita coisa. Ô, Flávia, e falando de rock, então, só voltando, quais eram ali a sua playlist ali na sua fitinha do Walkman? Olha, eu nem estou falando por qualidade, tá? É só por Tá, gosto mesmo, não. né? Não, Então, exato. é o que veio aí. Eu lembro que, Exato. assim, uma grande banda, assim, que marcou minha vida nos anos 90 é Guns N' Roses. Não dá, Sim, né? Ah, sim. meu Deus, eu me debulhava pelo Guns N' Roses e ainda amo até hoje, memória afetiva. Legião Urbana. O primeiro show que eu fui da minha vida, o adolescente trabalhado na sofrência, né? Nossa, Ir muito, na que inveja. política, engajado político, né? O adolescente de humanas, né? Que já dava indícios ali, né? Que era de humano. Brincadeira, tem muita gente de outras áreas que ama o Renato Russo. E eu lembro que eu fiquei apaixonada e o Quatro Estações saía e eu ouvia até furar, que eu tinha vinil, tá? Só queria dizer. Olha. E aí eu enchi tanto o saco da minha mãe e do meu pai que eles me deixaram ir no show do Legião Urbana no Palestra Itália, que hoje é o Allianz Parque, e hoje eu moro do lado do estádio, e eu morava bem longe, porque eu cresci na Zona Leste. Eu não vou falar, Biru, que eu sou vizinha aqui dela, tá? Eu não vou falar Mas isso. a única certeza que eu tenho é que você é vizinho dela. Todo mundo de São Paulo é vizinho dele. Qualquer lugar que você falasse que você morasse, ele aqui do lado. Mas quando ela falou Allianz Esse Parque, eu pensei que era mesmo porque eu pensei na Barra Funda. Então, tá. E aí, gente, foi a primeira vez. E aí, uma tia minha mais jovem, mas era uma tia jovem, tipo, sei lá, tinha 22 e tal. E eu tinha 13, sabe, assim, não tinha idade ainda. Ela ia e a minha mãe deixou eu ir com essa tia. Só que aí o metrô fechou e a gente dormiu na rua, literalmente a gente dormiu na praça. Show da praça, nós e a turma toda. E até hoje, quando eu passo perto dessa praça, eu lembro disso e dou risada, assim. Então, assim, foi uma década de descobertas, assim. De eu ir no final do Hollywood Rock, ver Aerosmith, que eu adoro, né? As bandas que... Faith No More, né? Eu ia em muitos shows, assim. Várias outras, mas eu descobri nessa década o David Bowie, né? A Madonna já tinha descoberto antes que eu era uma criança precoce, né? Uma criança viada, e eu amava a Madonna, desde o Like a Virgin, eu queria ser a Madonna do Like a Virgin. E o movimento punk também, eu conto isso para os meus amigos. Não tem aquelas festinhas de fim de ano da escola, que você se fantasia, veste a roupinha que quer? E eu era o auge do New Wave quando eu estava tipo, na quarta série, né? Anos 80, que também foi divertidíssimo. E eu não queria de New Wave colorida, eu fui de punk, entendeu? A roupa feita pela vovó. Punk de família, mas eu fui de punk. Né? Eu gostava dessas bandas. E eu lembro que eu descobri o Pink Floyd também. Que é uma banda que eu acho que formou muito meu caráter. Então... Cara, sua playlist é muito Eu boa. achei também Nossa, super. que isso? Muito bem Muito educada. não, mas eu. Muito Mas boa. não, mas Aerosmith é pop. Bon Jovi, vou botar uma porcaria no meio, mas que eu amo. É Bon Jovi, né? Eu Clássico. amava. Meus pais queriam morrer, porque quando eu tinha especial do Bon Jovi na TV, eu secretava a TV, porque hoje em dia não é assim, né, gente? Cada um tem seu laptop, seu celular na mão, assiste sua TV online ali, Globoplay. Não, era uma TV para a família inteira, que era um móvel, a TV era um móvel, né? Não era um eletrodoméstico. Então, assim, Perfeito. coitado do meu pai, tinha que me aguentar, gravando o show, né? Para depois Nossa, eu ir assim, até a fita. Especial de fim de ano é algo muito. Muito 90, assim, né? Tipo, vai passar o especial da Madonna, vamos. E aí, quando. Já assistia sonhando com a reprise. Que a gente não tinha esse controle, né? Eu gravava para ficar vendo em looping. Mas foram anos divertidos nesse sentido, assim. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente se diverte, né? Mesmo que sofra, que é uma década de sofrência, adolescência também, né? Como a gente sofre. Exato. E assim, a programação da TV, a gente, né, indo pro. Você falou em especial de fim de ano, eu lembrei da televisão, né? Não tem como, né? Mas não tinha muitas opções ali pra gente também, né? Não, TV aberta, Era né? TV aberta, era aquilo. No final ali da década até veio ali o multicanal, que depois virou net, né? Mas quando a ali. MTV nasceu. Vocês lembram disso? Tá. Claro, MTV, exatamente, MTV. O Biru, então, ele não tinha muito acesso. Para São Paulo, a gente assistia no. A gente assistia A humilhação no sempre 32. nesse podcast. Olha o bullying. Não, eu sou. não tem muito Tá acesso. tratado já. Eu poderia ser o Batman hoje em dia. Já falei isso em algum lugar. Mas é que eu era de Riverlândia, Goiás, Brasil. Então lá só pegava televisão se tivesse parabólica. E aí eu era muito dependente de TV aberta e principalmente da Globo. Então meu contato com a MTV era quando os VJs da MTV iam no programa livre do Serginho Groisman à tarde. Então, tipo, fui conhecer a MTV já
Muito depois de 2000, assim. Quando Então, já não... tava para acabar, já tava para fechar a MTV. É, tipo, quando tava na segunda safra de VJ. Aí hoje em dia eu vejo. Meu sonho era ter visto uma Astrid, etc., mas não vi. Ô, Flávio, a gente conversou com a Marina Persson. E aí a gente falando. A MTV pra gente era a nossa internet ali, né? Também. É, Era a nossa janela pro mundo, pro para mundo. coisas novas, né? O que vinha de fora. Então a MTV ali era muito importante. Foi muito importante para muita gente, assim. Até mesmo a postura dos VJs, né? Eu Ah, acho com que certeza, Eu com acho que certeza. a postura, a forma que também a MTV passava informações, tentava comunicar e orientar, né, se posicionava, aqueles comerciais, né, que achavam sem pé nem cabeça às vezes, mas pô, desliga a televisão e vai ler um livro, mandava essa mensagem, né, uma TV, né, passando essa mensagem ali para o adolescente e tal. Então, que bom que assim eu consegui pegar também essa safra da MTV, que foi bem legal também. Foi muito legal. E a Marina é maravilhosa, né? Que ela ainda fazia o Cine MTV, que trazia também o cinema, né? A, a, a MTV, assim como a gente falou, né, de outros filmes, que pegou essa demanda reprimida dos jovens que não tinham esse canal. A Globo não dava conta também, né? Porque a Globo era muito mainstream, também tem questões comerciais ali. E os outros canais que podiam fazer isso também não faziam, né? A Gazeta podia fazer. A Gazeta eu lembro que teve a TV Mix, que é maravilhosa, que é a galera da O2, que revolucionou muito, é onde Marcelo Tais começou, né? Com o Hum, Varela, né? Mas elas, o Faustão na Band, né? Trazendo uma irreverência e tal. Mas nenhuma galvanizou tanto, né? O subconsciente e o consciente do jovem como a MTV, né? Então sim. foi revolucionário, foi Não, maravilhoso. não, foi muito importante. Foi muito importante. E a programação ali da TV também tinha ali, claro, as novelas, né? E a Claro. gente conversou com o Vanucci também. Talvez seja, não sei se seja saudosismo, né, Biru? Se a gente até falou, pô, será que as novelas dos anos 90 eram tudo aquilo ou era o que tinha para assistir? Ou eram melhores escritas ou não, né? Comparando com as de hoje, né? E a gente chegou numa conclusão que a gente chegou que Não não. lembro, eu acho que eu não assisti esse episódio, É, não, Daniel. Me desculpa aí. a gente chegou que não. A gente, Eu a acho gente que não pode também. ter, a gente pode ter assinado que era saudosistas assim, É porque eu não mas gosto aqui a muito dessa gente lembra comparação muito. de conteúdo, de gerações. Assim, uma coisa que me irrita muito, tem me irritado. Fui no show de Luísa Sonza, porque sou jovem, eu e os outros jovens fomos lá. Eu assisti praticamente o show do celular dos outros, assim. Porque a galera da nova geração vai pra filmar. Aí esse sábado teve Jão aqui em Londrina, que é o novo sucesso. Todo mundo postou um story e etc. E nos stories tinha o quê? Celular. Então, eu dentro de mim quero muito falar mal desse povo. Tipo, gente, vai no show, curte o show. Né? Ainda mais, tipo, você vai no Rock in Rio, tá isso. Tá sendo transmitido em HD no Multishow. Não precisa gastar seu tempo filmando com esse áudio estourado horroroso. É, Então, acho é. que Eu mudou acho a que você pode forma. filmar. Eu acho que você pode filmar um trechinho lá para você, né? Vai ficar o É, tempo inteiro tipo, filmando realmente, né? Nossa, É, tipo. eu acho Tem. que não também. Falando de novela, assim, não é dos anos 90, é final dos anos 80, mas marcou todo o imaginário. Depois das novelas também da década, e até hoje é Vale Tudo, né? Vale Tudo é Nossa, muito. 89, 88, 89, mas Vale Tudo para mim é uma obra-prima melhor de todas, para mim e para todo mundo. Mas eu lembro assim que eu gosto muito de Renascer, porque eu sou essa pessoa velha e gosto de novela de velho, e quando eu era jovem já era velha. E aí depois é que eu fui entender que eu falei, meu Deus, eu gostava dos tempos mortos de Renascer. Ah, personagem lavando roupa no contraplongé, né, de baixo para cima. E aquela coisa, depois eu fui entender que era Luiz Fernando Carvalho, que também esse era jovem que nasceu velho, continua velho, que é maravilhoso, que eu acho ele um mestre, né? E ele mudou muito também a forma de fazer novela com mais cinematografia também. Acho que a Globo se abriu mais a isso, né? Velho Chico recentemente traz muito isso também. Eu não sou muito de novela. Novela dura muito, eu sou ansiosa, entendeu? Acaba logo com essa trama, gente. Ai, meu Deus, inventa 3, 25 núcleos, não quero saber, sabe assim? Mas é um gênero incrível dramatúrgico, né? E é a Eu acho cara. maravilhoso.
Acho a cara. Cara do O Brasil. pessoal tem reclamado muito, inclusive, do quanto a linguagem da novela tá cinematográfica, principalmente luz, etc. Você tem visto gente falar isso? As 3 novelas, inclusive, que estão no ar, são muito cinematográficas e me irritam um pouco. Principalmente a Mar de Sertão, que é a das 6. É difícil fazer um meio termo, né? Não fazer nem com cara de Maria do Bairro Mexicana, nem Uhum. com cara, né, de cinema demais, né? Eu acho que o meio termo é complicado, né? Depende da história, né? Eu acho que tem histórias que cabem mais, tipo, né, Pantanal, acho que cabia ser cinematográfico, né? Novela de locação, que a locação maravilhosa vai ficar filmando em estúdio para quê, né? Uhum. E aí e tem novelas que dependendo da trama, assim, né? E talvez as novelas estejam mais cinematográficas porque a TV aberta está tendo que competir com o streaming. E a régua, o sarrafo do público, principalmente jovem, ele agora está nivelado pelo streaming, pela Netflix, padrão de qualidade Netflix. Então, eu acho que a TV também está tentando, está num grande desafio, principalmente a Globo, né? O desafio da TV aberta, que é não perder o público jovem, que é esse que tem que renovar, né? Porque senão, como é que Deixar a novela com uma cara de de uma Netflix, talvez, produção de entendeu? Exatamente. É. Exatamente. E você Eu Exatamente. acha não que sei tem. avaliar, não é... Chama o Pode. Thiago, que o Thiago é o noveleiro aqui da dupla. Pode fazer um podcast aí com ele, que ele até curso de novela ele dá. Então, Que Olha maravilhoso. só. É, Tiago, queremos você aqui, Thiago Tiago. Stivalete aqui. queremos muito, Thiago. Vamos falar de Rensga Hits, que é uma coisa que eu sofro muito Fala. aqui nesse podcast. Não, o que eu queria. Consegue falar de Rensga? Você quer puxar o Rensga Hits? Não vou falar. Eu não falo só com o Thiago quando ele vier aqui. Mas, Flávia, a gente vai ter agora 2 novelas nos streaming, ou não, porque a HBO também tá meio que dando pra trás aí. Você acha que essa linguagem funciona pra streaming? Pensando que é tão Depende, longa. né? Depende. Eu tive uma grande conversa com uma das grandes executivas da HBO, justamente sobre isso no Festival de Gramado, e a gente conversou sobre isso. Assim. Fazer novela para o streaming é complicado, porque a novela ela tem uma qualidade que eu acho que é maravilhosa, que é sentir o público, vai sentindo. Ah, tá funcionando Perfeito. mais esse personagem? Aí ele cresce. O povo não tá gostando? Ele some. Ah, não sei o quê, esse núcleo ganha mais espaço, não ganha. Isso é muito legal, né? É o mais próximo da rede social que a gente conseguiu, né? Com o Uhum. audiovisual, né? O streaming, ele não pode fazer isso, porque o streaming, por um desenho de produção, a Globo é uma casa imensa que produz audiovisual por si só, ainda que ela tenha terceirizado muita coisa, né, para produtoras, mas é mais séries, as novelas são da Globo, do Projac, né? A Netflix, ela é um meio, ela não tem Uhum. produção, ela não tem estúdio, ela não tem nem produtora. Ela contrata, ela é parceira. E os estúdios, muitas vezes as produtoras alugam estúdios, filmam em locação. Então a máquina não está lá sempre rodando. Então ela tem que pegar, fechar formato, filmar, empacotar, editar e lançar. Então, de repente, se algo ali no meio não funcionou, não tem como adaptar, porque o público isso, o público aquilo, já foi. Então, assim, uma coisa que é muito natural do formato de novela, que é essa coisa orgânica com o público, no streaming é complicado, entendeu? Para o formato novela, isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Né? Então, eles estão tentando achar um meio termo. Uma novela que não é tão longa, uma série que é um pouco mais estendida. O que vai ser essa novela para o streaming? É por isso que eu acho que está demorando. Porque eles estão tentando achar formato. E achar formato, gente, não nasce assim, né? De um dia para o outro. Ainda mais de um formato tão tradicional, né? Novela é coisa Exatamente. séria. A vida da gente funciona na base da novela. Novela, não sei o quê, depois das novelas das 7, novela das 8, tem muito. Era muito, como eu disse, era muito nos anos 90, né, baseado, mas hoje em dia, assim, como você falou, novela é muito a cara do Brasil, né? Se pautar pela novela, o que estava acontecendo naquele momento, naquela novela. Hoje em dia, acho que agora trazendo para mais recente, novelas que marcaram, né? Avenida Brasil, né? Sim, obra-prima, Acho que né? foi a última grande novela, né? Que Sim. marcou mesmo. Essa é a da Até Nazaré, né? Que é a Nazaré, como é que é? A da Nazaré é, A também é. Nazaré veio a antes, da Senhora do Nazaré Destino. também. É a senhora do, É, dona, destino. Senhora do Senhora do Destino. Destino. Isso. E essa, claro. E, e Avenida Brasil também tinha uma fotografia diferente, né? É uma linguagem, né? Mais suja, Mas né? Mais legal, mais de cinema mesmo, mais mais de realista. cinema, é. É, que eu Então foi curto também. uma grande novela que tinha essa ideia, uma pegada diferente da outra.
E tem outra coisa da novela que eu acho que é muito que brasileiro curte, né? Que é quem manda no cinema é a trama, né? É o plot, né? É rapidinho, resolve a trama. Na novela é o personagem, né? E o brasileiro, eu acho que o brasileiro é um povo caloroso, quero acreditar que somos, de coração, né? Da paixão. Então a gente compra o personagem, fecha com ele e vai com ele, né? Então é um desenho de personagem, né? Mas eu acho que é mais orgânico até do que desenho de personagem que séries também trazem, né? A novela é do personagem, da mocinha, da vilã e tal, né? Às vezes a gente esquece a trama, mas a gente lembra da vilã, tipo a Nazaré. Nem lembro o que era mesmo no Senhora do Destino, mas a Nazaré eu lembro, entende? Tipo, então, Exato. então isso é É muito tipo, brasileiro. tem cenas icônicas, né? A pessoa não sabe. Tipo, qual novela Senhora do Destino? Ah, não é aquela da Nazaré? Que a Nazaré correu com o bebê na ponte? Que é a última cena de alguma coisa? Tem muito disso. Mas Flávia, tipo, hoje em dia a gente tem muito canal de comunicação, né? Você tem. Então você veio do texto, né? Você começou como blogueira. Até hoje você é Sou blogueira, não é? jornalista mesmo, não é? Eu sou blogueira também, mas hoje em dia eu sou blogueiríssima. Mas Não, eu o que eu comecei como comento. repórter de grande imprensa mesmo, né? Então, mas Dando... aí até tinha uma mídia acima de você, entende? O que eu comento no blogueiro é que você Ah, sim, é a produtora do sim, conteúdo. sim. E hoje em dia, então, a produção de conteúdo está muito mais fácil. Então, você tem mais conteúdo, está mais difícil a gente chegar nessas audiências. E você não acha que isso também seria um problema quando a gente pensa em podcast, o quanto tá muito fácil para todo mundo? Televisão tem um tempo restrito. A gente vê. O sonho da vida da gente era ver a entrevista do Antônio Fagundes. Ele foi no Flow Podcast e conversou 2 horas. Então é É, uma a concorrência gente injusta com o sempre, vídeo show. a gente sempre faz uma relação, né? Até dos anos 90. Nossa, meu sonho é sentar e conversar com o Jô, né? Aquilo era aquilo. Pô, esse é o meu grande sonho. Pô, um dia poder sentar e conversar com o Jô, né? Hoje em dia, como ele falou, tem o podcast. E tem muito disso, né, Biru? Por É, exemplo, um Fagundes no Flow. eu acho assim, que a TV tem que concorrer, né? É complicado. Está muito difícil para a TV aberta, porque é isso, a gente saiu do um meio linear e o que a gente chama de vertical, né? Era a TV de cima para baixo, que era o espectador, e a TV literalmente mandando o sinal e a gente absorvendo, mas o outro lado não tinha, né? O máximo era você mandar uma carta, né? Um dia a Xuxa lia, tocar. É isso, e parava ali, Rua Saturnino de né? Brito. Exatamente. Hoje em dia, o que que é? Hoje em dia, você pode falar não mais ela, né? Não é mais a Fátima Bernardes, mas enfim, você podia mandar, quando estava na fase da Fátima, você mandava um Twitter para o programa da Fátima, a Fátima podia ler naquela hora, ao vivo, que era uma coisa meio de rádio, né? Que já pega o que o Sim. rádio tem de bom, eu acho, né? Que é essa espontaneidade, esse tempo real. Mas, ao mesmo tempo, também você pode ver depois que ficou gravada, aí se foi lá para a Globoplay, você dá play quando quiser, né? E também você tem, por exemplo, o Hard News hoje em dia, tem várias emissoras que passam no YouTube, né? Então, assim, é TV a cabo, mas também está no YouTube, então você pode ver rádio no YouTube. Eu tenho uma coluna na Band News também, FM, né? E a minha coluna é em vídeo, porque tem gente que quer assistir a Band News FM, só que FM chama rádio, FM, mas as pessoas querem assistir, elas não querem só Sim. ouvir a Band News. Então, assim, hoje em dia é tudo ao mesmo tempo mesmo agora, o que deixa tudo mais pulverizado e é mais horizontal. É bom, mas espalha mais, né? Espalha Sim. mais, e aí É tipo, tudo pra pega. gente, enquanto conteúdo, tá ótimo. Eu acho que só ficou ruim pra televisão mesmo. Que aí Ficou ruim para a mídia perdeu. dominante, né? Sim. É, O que a gente é ama isso. também, quero deixar claro, né? Quando a gente pensa Claro. hoje em dia das novas formas de contrato, você tem alguma visão sobre isso? Tipo, agora. Eu acho que com os artistas, você quer dizer? Isso. Eu acho que assim, pelo que eu vejo, não só a Globo, mas as outras também, mas a Globo, que era mais tradicional, ela tem feito muito mais contratos por tempo, por job, por temporada, né, por obra, do que vitalícios ali, de vida e tal. Mas eu acho que isso também é um sinal dos tempos, né, das mudanças de relações de trabalho, né? Até a Globo foi mudando, né? Porque antes um artista, sei lá, como Glória Pires, entrava na Globo e ia embora, vai sair só quando estiver aposentada, né? Porque ela é outra geração também, está certíssima. Mas, por exemplo, um Lázaro Ramos, uma Ingrid Guimarães, eles entraram, contratados, estou falando do escalão A, que podiam Aham. ficar lá, né, se tudo corresse bem, vamos lá.
Mas por eles mesmos, por decisões deles, eles foram para a Amazon tentar outras coisas, porque o streaming está aí também. E tem gente que, mesmo querendo ficar lá, também não conseguiu, porque a Globo não renovou, porque eram muito caros, porque a Globo está enxugando o quadro, porque diminuiu a receita de publicidade, porque tudo isso aí. Então, assim, é um mundo complicado pós-moderno aí, não é fácil não. E é legal que dá para ver também esses artistas tentando algo diferente que a Globo talvez não toparia, de repente, algum trabalho, alguma coisa, de repente, alguma coisa assim, né? Eu sei que o Hassum também fez isso foi para Netflix também, né? Isso. Foi, São modelos, né, gente? sim. Assim como eu não sou ultra especialista, mas a gente sabe que quando a TV surgiu, muita gente que era ultra famoso, né, top de linha do rádio foi para a TV, né? Hebe E muita Camargo, gente por que era do exemplo. cinema. Exatamente, Hebe Camargo. E muita gente também que era top de linha ultra blaster da TV, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui também, fui fazer série. Por muito tempo, incluindo os anos 90, quem fazia série é quem não dava certo no cinema nos Estados Unidos, né? Aí ia fazer enlatados, né? As séries não tinham esse arco dramático mais interessante. A HBO mudou muito isso, né? Com Sopranos, e depois Mad Men, e depois Breaking Bad, e depois, né? Tudo mudou. Mas as séries eram muito repetitivas, né? Muito sem grande valor, filmado em estúdiozinho, formato mais barato e tal. Então, tudo foi mudando muito, né? Mesmo isso, onde o cinema era o único, antes de ter o streaming, as séries também mudaram muito o formato, né? Tanto que eu acho que o que funciona mais no streaming, eu acho não, a gente já viu, não é filme, é série, para maratonar, para ficar lá, né, e tal. Tem Bom, filme ali também, não é o grande. claro. Você já falou que é ansiosa para ver novela então você é de maratonar. Então, eu sou assim, eu escolho minhas lutas, entendeu? Escolho minhas batalhas. Eu vejo lá uma, duas, eu falo, será que essa aí vale a minha obsessão? Porque aí eu fico obsessiva. Então, assim, por exemplo, Dahmer, eu fui tomada por ela, sonhei com um canibal. Final de semana. Nossa, não uma semana, mas é porque eu tinha que trabalhar, porque senão eu tinha ficado. Mas não te Aí choca sonhei com o Dahmer? Eu acho que choca a gente, primeiro pelo óbvio, né? Do canibal. Mas não te irrita, não é irrita, eu não sei nem o sentimento, a palavra, na questão do racismo, na questão da homofobia das autoridades, eu acho que o que mais me choca do que o canibalismo. Claro, e ela é feita por isso. E é só por isso que eu gostei. Porque, assim, a Isabela Boscov disse isso, eu gosto muito da Isabela. Eu amo a Isabela. Isabela, se um dia você me vê, vem aqui criar com a gente aqueles 30 minutos máximo, confortáveis aqui. Se você tiver alguma dívida de jogo, Isabela, paga aqui com a gente. Paga aqui. E assim, eu em geral não vejo. Eu comecei a ver, aí apareceu que bom a Isabela ali para mim, na minha timeline do YouTube. Eu falei, não vou ver, deixa eu ver o que a Isabela disse. Mas eu já tinha gravado o podcast, por exemplo, que eu não gosto de, né, ouvir crítica antes de gravar e tal. Ou eu citei a Isabela, não sei. Mas quando eu venho alguma coisa, eu cito também a pessoa que eu gosto de dar nome, né? Os bois tem que dar. E aí a Isabela fala uma coisa que é muito interessante, que eu concordei com ela, que é: a gente não precisa mais de uma série de bizarrice, que vai transformar num circo a bizarrice, né? Vai fazer isso bizarro, um crime que é real. Não é que alguém inventou um serial killer, não é um Silêncio dos Inocentes, entendeu? Sim. E são pessoas verdadeiras morreram, famílias estão sofrendo até hoje. Então, assim, ou você faz aquilo com uma abordagem que vai além e investiga a estrutura que permitiu que esse cara fizesse o que fez, e ele fosse o que fosse, não, obrigada, a gente não precisa, não. Então, né, que glamoriza a doença ali. E eu acho que o Ryan Murphy conseguiu fazer isso. Ainda tem muita gente criticando e tal, mas ele consegue, né? Ali, quem não viu ainda, ali pelo meio da série, ele traz 2 episódios, que é praticamente uma longa-metragem, sobre um dos personagens, desenvolve mais, né? Volta e meia, voltam outros personagens, a gente vê o lado das famílias, aí isso humaniza também. Eu ia te perguntar sobre isso. Não te incomoda a humanização, por exemplo, de um Dahmer da vida? Não me incomoda, porque eu acho que o que mais nos incomoda é saber que esse cara é humano. E eu acho que as pessoas precisam saber que o psicopata não é uma pessoa má o dia inteiro. Eu falo, se tem uma coisa que é legal, é saber que era alguém que tinha um probleminha, que tinha não sei o que e tinha não sei o que. E isso é um cultivo. As pessoas precisam entender que o psicopata é o nosso brother. É o, né? E você gosta de true crime?
Que pode ser Pode o dar. vizinho, que pode ser, né? Sim. Pode ser o que cara assim, super legal, ele bate na esposa, sim. Não é porque ele é o seu brother do futebol e etc. É isso. não, na verdade são essas sombras, né? O psicopata tem muitos lados, né? E a gente já viu, não sou eu que estou dizendo, várias pesquisas de sociólogos, né, de cientistas sociais já provaram que existem muitos sociopatas que são chefes de equipes em grandes empresas e tal, né? Então, né, e o psicopata, a gente sempre associa ao cara que é o serial killer, mas esse é só o caso extremo, tem vários outros, Sim. né? Então, e o que eu gosto muito é que essa série ela mostra o que forma um monstro. Quais foram os acontecimentos que foram desenvolvendo para que essa pessoa que tem um problema psiquiátrico, psíquico, tenha mesmo, se transformasse naquela figura deformada, monstruosa. O desestrutura familiar, o abandono da família, o abandono da sociedade. Ele pôde cometer todos aqueles crimes quando ele já tinha virado esse monstro. Também por um abandono da sociedade, da figura social que eram as vítimas, né? Porque quem se importava ali? Pelos negros, imigrantes, asiáticos, gays. Então, assim, isso é mais interessante do que, ele matou quem? A gente já sabe o que ele fez. Uhum. Como, né? Então, que eu faço uma má comparação aqui, muito rasteira, mas que eu acho que o José Padilha faz muito bem no ônibus 174, que é o Acho raio pesadíssimo também. de o que levou com que o Sandro virasse aquilo ali, aquele monstro, né? Padilha fez isso com o ônibus 174, né? Então, eu acho que isso é mais interessante na série, acho que foi por isso que ela me pegou. Série só sobre serial killer, ficar desenhando perfil de serial killer, não necessariamente me conquista. Eu também E o acho ator? chato. O O ator Ivan que é ótimo. arrasou, né? Arrasou Ele demais. é Fiquei espetacular. chocado com ele. É exatamente a pessoa. A cena do tribunal, você que não quer assistir essa série, porque você vai ficar uma semana sem dormir, pesquisa só essa cena do tribunal. Eu vi já no TikTok o comparativo do tribunal e a A cena. irmã É chocante. E você gosta de True Crime? Porque o Brasil tá apostando muito nisso, você viu? Vai ter mais um monte aí. Depende, sabe? Depende. O Brasil está apostando porque os americanos gostam, apostaram, jogaram um monte desses true crimes na nossa timeline dos streamings e a gente também começou a gostar, e, né, a demanda reprimida aí. Eu acho que também depende do tratamento. Só mais uma série de true crime, obrigada, não precisa. Eu acho que tem que ter um tratamento que salte alguma coisa bem, como foi o da Daniela Pérez. Não é, matou a Daniela Pérez, que macabro. Não, é todo um estudo, né, de toda uma estrutura machista, de toda uma estrutura da sociedade, de trazer de volta a voz da Daniela Pérez, de não congelá-la naquele papel da vítima de um crime horroroso. Então, assim, quando você traz um tratamento, né, abordagem diferente, eu acho que me interessa. Quando só mais um true crime para passar tempo, eu não gosto, não. Não é o meu gênero preferido e eu não sou, nossa, seduzida pelas bizarrices. Acho que tem que ter algo mais. Por exemplo, não acho que, nossa, é uma obra-prima, mas eu gostei muito também da abordagem que a Elisa Capai fez da Elisa Matsunaga, que é uma personagem complicada, né? Meu Deus do céu, mulheres cortejou o marido, mas a Elisa Capai também constrói para a gente toda uma situação de infância de abuso, um casamento abusivo, a história de vida dela, né? Em que situação eles se conheceram, como era a dinâmica do casal, para culminar naquilo ali, né? Que a mulher um dia acordou, caiu da cama e matou o marido, né? E nada justifica o crime também. Ela não É tá que é dizendo que foi, diferente, aham. entendeu? É o Mas. desenho do crime, né? O desenho daquilo ali eu acho interessante. Sim. Quando é assim, interessa. Eu fico um pouco chocado, não vou te mentir, não. Mas o da Daniela mesmo, eu tive minhas ressalvas. Eu assisti ele mais porque a gente conversou com a Tatiana Issa. Maravilhosa, Tati. Que é maravilhosa, Obrigado. né? O episódio lindo. Com Aham. ela e, né, Biru? E é o que você falou, ela trouxe detalhes, né? Construiu tudo, entregou mesmo, detalhe por detalhe, depoimentos, foi atrás, então foi um grande trabalho. Não foi só por aconteceu isso aqui, matou isso aqui, alguma coisa do tipo, né, Biru? Ficou Com ela, foi bem perfeito. legal. Mas cortando totalmente o assunto, é porque quando a gente conversa com a Flávia, ela fala umas coisas como se fosse normal. Tipo, não, aí quando eu fui lá cobrir a sessão do Titanic de 10 anos, e aí quando eu estava em Cannes semana passada,
E aí eu queria que você É normal, comenta. normal seria se eles fossem meus amigos. Eu tava lá no bar com o DiCaprio, aí eu acho que seria, não tinha. Não, mas aí Tinha uma agora pista pensa que. nos seus colegas de faculdade, que era a pergunta. A Flávia, jornalista lá, fazendo jornalismo, imaginava que a carreira ia tomar esse rumo, e sonhava com isso, ou foi sendo construído? Imaginava sempre sobre a louca arrogante, né? Mas Sempre soube, sempre sabia que um dia isso ia acontecer. sempre bem. Não, brincadeira. Não, eu imaginava assim, porque eu sou uma pessoa, como eu disse, quando eu sou obsessivo, eu tenho transtorno de déficit de atenção, eu percebi isso depois de velha. E as pessoas que têm essa questão do déficit de atenção e hiperatividade, tem um negócio que chama hiperfoco, que quando você acha um negócio que você gosta, você fica 25 horas ali. Né? Não tem aquelas mães que falam, esse menino não estuda, não sei o que lá, mas dá um videogame, ele fica. Mas na aula ele não presta atenção. Que é o tal, em geral, são crianças assim, que tem essa questão da hiper. Então, assim, eu sempre fui obsessiva, obcecada pelo cinema e pela cobertura do cinema. Eu sempre quis fazer cinema, escrever sobre cinema, acompanhar os eventos de cinema, então eu sou obsessiva. Então, assim, então, para mim, era um caminho natural que eu ia para Cannes um dia, porque eu ia cobrir, assim como quem é assim de futebol quer cobrir uma Copa do Mundo, ou quem é assim de eleição cobre eleição, né? É mais num sentido de cobrir, de ser jornalista, de contar para as pessoas. Eu detesto tapete vermelho, eu acho tudo isso um saco, entendeu? Eu acho essa parte de vestido X e tal. Eu adoro moda, eu sou curadora de um festival de cinema e moda, aliás, que acontece agora em outubro. Mas não é isso. Essa parte que só associa o cinema ao glamour, eu acho que faz um desserviço para o cinema. Porque aí fica todo mundo só na parte de glamour e não curte mesmo, nem vai ao cinema. É Entendeu? Assim, verdade. né? Qual o vestido, né? Aí fica, É. né? É Ah, os isso. vestidos. E E não- eu Eu acho que gosto pensando no disso, eu nosso acho cenário bom. Brasil é um problema também, porque aí como associa o glamour, não sabe que, por exemplo, uma Embra Filmes, a importância dela, o quanto precisa de verba, o quanto, etc, porque todo mundo acha que artista tá só gastando Vive só dinheiro, no glamour. como se fosse um problema também, né? Porque o dinheiro é dele, É, pode fazer o que quiser. exato. Não Mas eu sabe, não gosto dessa não sabe o que construção. o Mancini faz hoje, né? Não sabe, acha Uhum. que a Lei Rouanet dá dinheiro para o artista, entendeu? Aham. É assim, são todos mecanismos tão mais sofisticados né, de incentivar a arte, a nossa produção, que outros países têm. Um festival de Cannes é um festival de indústria. É para vender filme, para comprar filme, para mostrar, para o distribuidor comprar, para trazer para o Brasil, para levar para o mundo. Que aí tem um prêmio ali no meio, para que as pessoas vejam, fiquem sabendo. É uma grande máquina de marketing né, e também de cinefilia, claro, né, para cultuar o cinema. Mas é isso, assim, você jogar só nisso é igual você falar que a pessoa foi para a Copa só para ver jogador e comprar camiseta e viajar e passear. A gente não fala isso de jornalista esportivo. Por que que a gente fala isso de jornalista de cultura em geral ou de crítico que só fica vendo filme no bem bom, entendeu? Porque eu acho que a gente tem um entendimento errado. Ou só de um lado, que também tem glamour e também é importante. Precisa também vender roupa, entendeu? Sim. Uhum. Precisa vender celebridade, sei lá, site, etc. Mas eu gostava era desse outro lado, né? E é o que eu mais gosto ainda. Mas eu imaginava isso, assim, mas não é que, nossa, super vou fazer isso, as pessoas vão me pagar para isso. Os primeiros festivais de Cannes que eu fui nas minhas férias pagando do meu dinheiro. E Assim, nem rolou. você já passou pano na crítica porque era alguém que você gostava? Tipo, não, não vou falar isso que não. É Dona Fernanda, não vou falar dela que não. Já muito, mas não passar pano, assim, né? Mas eu chamaria assim, contemporizar, né? Porque assim, é, pa- pa- crítica não é só falar mal, né? E fala mal não necessariamente é fazer crítica. Então, às vezes, eu posso, como Flávia, não amar tal filme, como a gente está falando aqui, já falou de outros filmes, mas eu reconhecer o que que tem ali, reconhecer tudo, não, o perrengue que foi para fazer, o quanto é difícil fazer. Sei lá, eu não estou nem falando do Brasil, sei lá, eu vejo um filme peruano, e eu falo, nem amei esse filme, bacana, mas o Peru é tão difícil produzir filme, está numa crise econômica, a indústria tem que lutar com tanta coisa, e eles fizeram um filme que é um filme interessante. Por que eu vou destruir esse filme? Né? Ou mesmo um filme de herói, que nem precisa de mim, não vou fazer a menor diferença na história de um Avengers. Mas por que necessariamente eu tenho que destruir o Avengers? Porque, eu não gosto, acho que é filme de super-herói, não é cinema sério. Eu nem acho isso. Mas... Aí a gente coloca dentro eu acho assim, da perspectiva do que o filme é, né? Então, eu acho que nesse sentido eu passo muito pano até hoje, assim,
e tudo bem também, né. Agora, se eu vejo um filme que é machista, misógino, racista, homofóbico, fascista, esse aí não dá para passar pano. Aí é uma Não questão passarão. Recado aqui pra vocês, ó. exatamente. Não É, passa. é Tá? ética, tá acima do que eu acho de crítica, entendeu. A ética, aí não dá para passar pano, né. Se o filme traz isso, por exemplo, Blonde, que tá dando muito o que falar. Eu acho que o Blonde tem um monte de questões, eu contemporizei no primeiro texto, porque eu não queria dar spoiler para as pessoas, mas eu digo ali, que pena, o Andrew Dominik não entende o que é sutileza. Existe um certo fetiche do sofrimento dele, como ele retrata ali e tal. Tem gente que já chegou destruindo. Eu volto ao filme mais para frente, assim, que aí todo mundo já vai ter visto, eu posso dar mais spoiler. Mas é isso, né, se eu acho que um filme é misógino, entendeu? Não dá para passar pano. É igual o Green Book, né, que muita gente o filme ganhou o Oscar e eu acho uma história de white savior. Nossa, precisamos de mais uma história em que o branco é o grande salvador do personagem negro que aprendeu muito com a amizade deles. Não precisamos, né? É, já deu também. Eu E você já teve que é, assistir algum filme assim, tipo, ai, já dei play mesmo? Eu tenho que assistir pra terminar esse texto, pois é, história como da diria minha vida. Isabela. Eu tava me esforçando, até que chegou o momento eu vi que eu tava me esforçando demais. Ah, a história da minha vida, eu já vi. Eu não sou dessas de parar filme no meio. Parar, posso até parar para tomar um café, mas eu não deixo um filme sem ver. Se eu estou no cinema, eu não saio, porque eu sou CDF. Eu fico ali sofrendo, mas eu Ah, fico. eu também sou assim, É, sabia? Eu falo, é. pô, Ah, eu sou não, eu CDF, vou não, eu sou assistir, eu vou cinema, assistir até o acabou. final pra falar que não, é ruim Fala mesmo. que é ruim mesmo, né. É, Sou sou ah, CDF. E e aí, é isso, você é acontece, né. convidada para ir para aquelas cabines e assistir primeiro, né, do que todo mundo. É, porque todo mundo não, E que hoje em dia vai 300 pessoas em cada cabine, não tem mais isso que mas sou assim, algumas são pequenininhas mesmo, né, nas distribuidoras e tal, depende do filme, né. Quando às vezes a gente tem o que a gente chama de screener, né, que é o link para ver o filme, a Netflix também, ou a Amazon, a Apple, quando vai lançar alguma coisa também, às vezes libera pra gente antes na plataforma dos jornalistas, pra gente assistir, se vai fazer entrevista. Então tem tudo isso aí, mas não é que eu acho que isso não tinha que ser visto como privilégio, é só porque a gente tem que trabalhar antes, escrever sim, antes, para quando claro, sair tá pronto. E total, muita não. gente vê isso, muita gente da própria imprensa vê isso como se fosse um privilégio, "Ai, tô vendo antes". Tá vendo antes de quem, gente? Do seu vizinho que é, sei lá, engenheiro? Você não tá vendo, Que, que entendeu? nem vai ver, nem quando estrear. Exato, entendeu? Você entrevistou a Exatamente. Vaiola? É porque eu lembrei agora, o último evento grande que eu Não, pensei foi agora nela. não, infelizmente não, porque eu estava chegando de Veneza, do Festival de Veneza, porque o festival acabou Normalmente. na semana Tava que chegando de Veneza, muito normal, né? mas Guarujá, Veneza, É. pá. sofrendo lá em Veneza. E aí, quando eu cheguei à sessão, a tal da cabine para jornalistas, já tinha sido realizada. E a distribuidora não ia fazer outra, porque às vezes eles fazem uma primeira, uma segunda, não ia. E eles só deram entrevista individual para quem tinha visto no cinema, antes. Como eu não vi, não fiz, tudo bem, acho que é justo mesmo. Esse negócio de fazer entrevista sem ver filme também, acho bem errado. E eles não trabalharam com link, né, com Tá. screener para ver em casa, que eu também acho justíssimo no caso desse filme também. Então não fiz, mas tudo bem, tá tudo certo. Não dá para ter tudo na vida, né. Mas A você pessoa passa queria? 2 semanas cobrindo queria, eu acho ela Eu acho a maravilhosa. Vaiola presença de Deus na Terra. É, Eu não, acho. com certeza. É. Eu a Sério. vi esse ano lá em Cannes, porque ela ganhou um prêmio lá, foi homenageada, teve uma homenagem para ela, uma festa, né, mas aqui não, e tudo bem, acontece. Já viu, já vale. Já pode pôr no currículo. Vi a Vaiola. Fiquei a metros de Vaiola. Maravilhosa, né. Não, exato. Ô, Flávia, chegando aí nessa reta final do nosso podcast, eu queria. O que que você indica? Assim, a gente já falou de Dahmer, mas algo interessante que você viu, tanto de série quanto de filme que vem por aí, que você daria sua dica, indica que vai ser algo legal, que vai repercutir. O que que você tem para nos falar? Olha, eu falo de uma coisa que já está, e que Tá. pouca gente, vamos combinar assim, pouca entre aspas, né, soube, é um filme que chama Atena, tipo a cidade Atenas, só que em Uhum. francês chama Athéna, né, porque em francês. E é um filmaço, o diretor é filho do Costa Gavras, que é um dos diretores políticos mais importantes do mundo, do cinema político, o cara que deu o leão não, o Urso de Ouro para a Tropa de Elite no Festival de Berlim, ele era o presidente do júri, o Costa Gavras, naquele ano,
que eu estava lá, como eu sou velha. Estava lá. Estou humilhada por mim mesma. Você tava E- no carrinho. Tava, então, excursão do Tá. primário. Foi para Belém, imagina. E aí, e esse filme é do Romain, do filho dele, e é um filmaço, gente. Filmaço. A sequência inicial, assim, é um plano sequência de bomba, tiro, porrada e bomba, que explode tudo. Ao mesmo tempo é um filme político, eu vou resumir a sinopse. Athénard, eles chamam em francês de cité. A Coab, tá? CDHU. Os Tá. condomínios, né, populares que tem na periferia de Paris. Eu deduzi que é Paris, mas não necessariamente é. Enfim, tem vários na França, sim. E esse é basicamente ocupado por uma população muçulmana, né? Porque a França tem muitos imigrantes, né, das ex-colônias, né? Argelinos, marroquinos, enfim. E aí, um menino de 11 anos dessa comunidade, ele é assassinado, né, ele é surrado até morrer, tem um vídeo que vaza na internet, e supostamente ele foi morto pelos policiais, que são 3 caras, 2, sei lá, com o uniforme da polícia. Isso vaza, isso causa toda uma revolução social, uma convulsão nesse condomínio de onde ele era, e é uma história quase shakespeariana, quase não, porque o irmão que começa essa grande revolta, e é uma revolta, é maravilhoso, assista, assim, questão de cinemão mesmo. Ele um é esse que começa, o outro é policial. E o outro é Nossa. traficante. Então pensa nisso, é Shakespeare, né? Um é o traficante, o outro é o criminoso, o outro é o revoltoso e o outro é a polícia. Então é um embate de família mostrando todas as forças da sociedade ali e tal. E o filme não para um segundo. Não tem uma trama tão bem resolvida, tá? Tem questões ali, tem uma barriga, né? Tem uma hora que dá uma cansada ali, mas eu acho tanta explosão assim desse cinema jovem, cheio de ação e política ao mesmo tempo, que eu recomendo muito. Chama Atena ou Atenas, uma cidade Ele grega. tá em alguma Tá na plataforma? Netflix. Tá na Tá. Tá Netflix. na Eu na Netflix. Netflix na Vamos colocar o sexta, link aqui também. Ah, que sexta-feira, legal. ou a sexta-feira antes do nosso fim de semana das eleições, que foi o dia 30, né? Acho que de Sim, 30, não? 30 de setembro. Isso. E tá na Netflix, assim, já tá. Eu acho que vale muito, assim, para ver um cinema diferentão, sabe? Uma coisa francesa, mas que tem uma energia ali que eu achei muito jovem, muito Legal. interessante. Você já assistiu Legal. Interessante. Contratempo? Última pergunta, Dan, prometo. É um filme, se eu não me engano, argentino, Contratempo. Tá na Netflix Ah, me também. falaram do Contratempo, não assisti. E eu já Fica a dica. recebi várias dicas que é ótimo, tá na minha Quando alguém lista. pede pra indicar filme, eu falo Contratempo, eu me sinto o crítico também, assim. É Adoro. muito bom. Por falar em Exageradamente bom. Argentina, exato, já vai lançar, fiquem de olho, que é o Opa. 1985, o filme com o Ricardo Darín, que não pode deixar, tem que ter, né, o selinho de qualidade, que é um filme que eu também assisti lá em Veneza e eu espero que ele esteja no Oscar do ano que vem, ao lado do nosso Martin, Parte maravilhoso, 1. que eu vou resumir. Ele está estreando já já, tá, gente? Esse mês aí. Ele conta a história do primeiro julgamento que a sociedade civil argentina moveu contra os criminosos da ditadura militar na Argentina. Olha. Conta quem torturou, roubou criança, matou, estuprou, assassinou, escondeu o corpo, ocultou o cadáver, tudo isso. E a sociedade argentina civil processou esses oficiais. E quem faz? O procurador que move, organiza toda essa ação, que hesita no começo, é baseado no caso real. Tudo ali é muito bem estudado, baseado no caso real, é o Darín. Mas o elenco todo está ótimo. E o filme, juro para você, apesar de ser tão pesado isso que eu estou falando, ele é engraçado. Ele tem muitos momentos de humor. Porque latino é isso, né? A gente ri da própria desgraça, né? O brasileiro tem isso em comum com a Argentina. Então, É é um uma mão filme na que consciência, entretém. outra não. Isso aí. E é um filme que entretém. Você pode levar sua avó para ver, que ela vai se emocionar e ela vai entender quando a gente fala sobre as questões de ditadura. Quem já é uma pessoa mais engajada e já conhece mais vai achar coerente. Quem não é nem sua avó, nem coerente, vai gostar porque é muito bem contada. Então, assim, aquele filme perfeitinho para o Oscar, aquele redondinho, aquele argentino, pim, que você lembra quando pensa em Oscar de filme estrangeiro? É esse, do Santiago Mitre. Olha E, só. e eu recomendo muito, porque é um filmaço, filmaço cinemão. Ao mesmo tempo, nesse tempo, 1985, né? e foi o ano em que esse Tá. julgamento ocorreu. Vou procurar o Ah, trailer, que a gente legal. já coloca aqui também.
Exatamente. Eu só queria agora uma dica nacional, alguma coisa nacional. Rensga Gente, Hits. manhãs de setembro, né? Ah, eu Poxa, amo! Eu não ia falar Rensga Hits, mas fazendo piada, porque eu sou também, cerceada então aqui já nesse começa podcast. nessa. Mas eu E amo. Nós ele é estamos cerceado. atrás. Eu tô com muita Manhãs de vergonha. setembro, Eu né, esqueci o gente? nome da É bom. protagonista. Ah, mas- Daniel, nós já mandamos 1 milhão de mensagem pra A ela. Lineker. A Não, Lineker. a Lineker é o pai, né? A É o outra. pai. Daniel, ela morreu em Pantanal. A gente manda mensagem pra ela uma vez por semana. Ela Ai, fez filme jura? com a Regina Casé. Ah, sim. A Nossa, essa mulher é Silvia Lopes, você maravilhosa. Me falou, desculpa também foi muito. nessa, né? Obrigada. Clarine Teles. Karine Teles? Karine Telles. Ah, Ela mesma. isso. Te juro, Exato. a gente manda mensagem pra ela uma vez por semana. É, Porque a gente é a gente louco queria muito nela falar com ela. por causa do Que Horas Ela Amo. Volta. Isso, ela é maravilhosa. Ela, aliás, quem quer conhecer mais a Karine Telles, assista Os Últimos Dias de Gilda no Canal Brasil. Sério? Últimos Dias de Gilda. Eu assisti Bacurau por causa dela, ela arrasa demais também. Não, Karine Telles. Assista Por Os favor. Últimos Dias de Gilda. É incrível, é do Canal Brasil. Foi até pro Festival de Berlim, que lá tem competição de séries em Berlim, sabia? Berlim é muito legal, muito arrojado. Mas E voltando para sua indicação, qual é o nome do filme? Não, uma Não, eu série. falei das séries. Manhãs de Setembro. Manhã de Na- Setembro. Ah, que é legal. estreada pela Lineker. É a segunda temporada. A primeira temporada, Aham. a gente viu a Lineker, quando ela finalmente está feliz, se encontrou No- como mulher trans que ela é, aparece um filho do nada para ela, que ela Sim. fez quando ela não tinha ainda transicionado. E a mãe desse filho é a personagem da Clarine Ah, Telles, Karine que é uma Telles. travesseira, né? Maravilhosa, apaixonante. Muito bom. Então, Nossa, é lindo demais. E a trilha sonora tá assim, ó. De chorar 3 é com dias. Vanusa, Manhãs de Setembro. Aham. Então, a segunda temporada. Então, assim, quem não viu a primeira, corre que vê, que dá para ver, curtinha. E eu acho que é um dos exemplos ótimos, lindos, do que a gente tem produzido de audiovisual, que está aí no terceiro milênio, no mundo contemporâneo, e ao mesmo tempo é uma história de família, de amor, de afeto, sabe? Que é tudo que a gente quer. Então, Sim. a gente adora uma novela. Eu acho que essa série é incrível. E eu amo os diretores. A gente também entrevistou Daniel Toffoli, que é incrível. E eu acho que é uma das séries que eu mais gostei do Brasil do ano passado. Eu não sei, mas a personagem da Karine me dá uma sensação do personagem da Fernanda em Central do Brasil. Não sei porquê. Assista, gente, comenta se vocês acham também. Mas é de caça. E Rensga já Hits, temos aí. que quando o Thiago vir aqui, eu vou falar com ele e vou guardar. Pelo amor Olha de Deus, Dan, deixa ele falar de Reis Garrito. Sai de folga nesse dia, pelo amor de Deus, deixa. Não, eu vou falar com o Thiago. Venha. Esperamos você aqui para falar de Rensga. A gente quer falar assim. Flávia, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter conversado com a gente. Foi um papo muito gostoso. Eu acho que um assunto vai puxando o outro, né, Biru? E a gente vai emendando uma coisa na outra e tá muito gostoso mesmo esse papo. Valeu mesmo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, adorei por me ouvir, né? Que tempo é precioso hoje em dia, por conversarem comigo também. E vamos ao cinema e vamos ver nossas séries também. Vamos sim. Biru, como que a gente encontra Flávia Guerra? Em todos esses links que estão aqui na descrição, no plano geral no Spotify, no Splash da UOL, nas redes sociais dela, que tá tudo aqui, tá muito fácil mesmo. Tem card pro outro vídeo dela, então tá muito fácil, não tem como não achar. Nos90.com, @podcast nos90 também. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Curta, compartilhe e propague aí o nosso podcast. E por hoje é só, pessoal. Fui!